Presidente, nós estamos aqui para conversar um pouco sobre o processo constituinte e o que dele resultou. Não é? Nós estamos aí prestes a chegar a 5 de outubro deste ano, 2018, portanto, 30 anos da Constituição. O senhor viveu aquela ebulição pré-constituinte, direta já e tudo mais, que é um movimento que vai desaguar nesse processo. Queria um pouco que o senhor fizesse um panorama daquele momento. Bueno, naquela época nós vivíamos sob a motivação de uma grande ilusão. Né? Ter a direta já, a democracia, fazer a Constituição. Ilusão que tinha sua raiz profunda nas experiências anteriores e no mundo. Né? E nós acreditávamos muito que ia mudar todo o Brasil e tal. Quando chegamos na Constituição, fomos eleitos como deputados, senadores, eu era senador constituintes, era curioso, porque eu tinha sido professor em Nanterre, na França. Em maio de 1968, eu ensinava na França, em Nanterre, que foi a Revolução de Maio. Acompanhou, portanto, acompanhei de perto. O Combandito era meu aluno direto. Né? Bom, então, eu me lembrava lá em Brasília daquele espírito que eu via em Nanterre. Na Constituição, na Assembleia Nacional Constituinte, primeiro houve muita discussão, vai ser uma Constituinte de notáveis ou não, vai ser ao mesmo tempo Constituinte e Congresso, resolveram que ia ser Constituinte e Congresso, trabalhava-se sem mesura o tempo todo, não sei o quê, e quem comandava era o Ulisses Guimarães, que era o nosso grande ídolo, chefe, comandava aquilo, sabia comandar, motivava, fazia votar, etc, etc. A certa altura, o Ulisses me designou para ser relator das regras gerais da Constituição. Eu, na verdade, não sou advogado. Né? Então, havia a Comissão Arinos, também, da qual eu não fiz parte porque não quis, a certa altura, porque eu queria... Essa designada pelo presidente Sarney, né? Sarney. Primeiro pelo Tancredo. Pelo Tancredo, inicialmente. E eu seria relator, mas eu não sou advogado, eu não posso ser relator. E presidente não podia ser porque seria o Afonso Arinos, com toda a razão, que era um senhor já de carreira feita, respeitado e respeitável. Pois bem, então quando o Ulisses me designou para isso, eu digo, estou perdido. Aí tinha um jovem deputado chamado Nelson Jubim, que era um homem ligado à OAB, que representava muito esse espírito, e eu pedi ao Nelson que me ajudasse. E nós fizemos as regras de funcionamento da Constituinte. Como eu disse, cada deputado naquela época se considerava ele próprio o autor da Constituição, tinha que ser ele. Era como o espírito de 68. A liberdade, eu sou eu. A instituição está subsumida na pessoa. Então nós tivemos que inventar, e copiamos de Portugal, um sistema pelo qual os constituintes participariam da elaboração da Constituição, ou seja, cada um deles seria membro de uma comissão que faria a Constituição. O sistema das subcomissões. Subcomissões. E nasceria de baixo para cima. A Constituinte não aceitava o texto inicial da Comissão Arinos, porque seria um captis diminutio. Aquele era um texto de notáveis, não um texto de representante do povo. Bem, quando nós fizemos as regras, eu e o Jubim, e aliás, a Constituição, tal como ela é hoje, está pré-definida nessas regras, que foram as comissões que nós inventamos para que todos coubessem nelas. Bem, eu levei... Os núcleos temáticos estão... Os grupos temáticos, os núcleos todos. O que aconteceu? Eu levei vários dias, sendo eu, especialmente o Jubim também, mas mais eu, que era senador, acusado de querer fazer uma rolha para tapar a Constituição, porque nós punhamos regras. E o espírito não era favorável a regras. Né? Na verdade, quando o Ulisses me designou, o Ulisses era bastante autoritário, tinha autoridade, não era autoritário, tinha. Né? E eu era bastante ligado a ele. E o Ulisses sabia que eu não faria nada sem uma certa conversa com ele e tal e coisa. Bom, mas quando nós apresentamos as regras, eu me lembro da Sandra Cavalcante, que era minha amiga, mas que era vindo do Lacerda, que para minha cabeça era o outro lado. Né? Bom, e ela dizer que eu era autoritário, logo o senador que teve exilado no Chile vem aqui com essa rolha para impedir a Constituição. Era esse o clima. Era esse o clima da Constituinte naquela época. Foi muito difícil fazer aquele negócio andar. A chave foi a Comissão de Sistematização, porque
coletaria as várias propostas, as várias subcomissões e organizaria. Houve uma eleição para saber quem seria o relator geral da Constituição. E houve 2 candidatos, o Cabral, Bernardo Cabral e eu. E o Pimenta também, Pimenta da Veiga. Pimenta da Veiga. Isso. Bom, eu tinha o apoio do Senado. Mas o Senado é a minoria. Quem tem a maioria é a Câmara. Unicameral, né? É. Quem inventou o Bernardo foi o Richa, na verdade. E o Mário Covas, que seria designado líder da Constituinte, porque nós criamos na comissão provisória a função de líder da Constituinte, a Dominem, que era para o Mário, porque eu era líder do Senado, Luiz Henrique da Câmara, não havia lugar para o Mário, colocamos um lugar para o Mário, ele foi eleito, e foi eleito, líder da Constituinte, mas ele apoiou o Bernardo Cabral. Uma vez eu estava na Paraíba, quando o Mário me avisou que ele ia fazer uma eleição, que ele que tinha que designar o relator geral. Houve eleição, Pimenta se candidatou também, foi dividido o voto, ganhou o Bernardo. Então o Bernardo era o relator da Constituição. E o Ulisses era o presidente da Constituinte. E foi criada a Comissão de Sistematização. O presidente da Comissão de Sistematização era o Afonso Arinos de Melo Franco. Uma pessoa extraordinária, mas estava já com muita idade. Um certo momento, aquilo não andava, nós demos, aspas, um pequeno golpe parlamentar. Criou-se uma vice-presidência ad hoc. Então, o Passarinho, eu e um deputado do PDT do Rio de Janeiro, cujo nome me escapa agora, fomos eleitos vice-presidentes. Na prática... Da Comissão de Sistematização. Nós alternávamos e a coisa para poder funcionar, para tocar a Constituinte e tal. O Bernardo Cabral era um homem competente, inteligente, mas ele era, digamos, instável nas suas opiniões. Então, não foi fácil fazer essa manobra toda que nós fizemos e tal. E o Afonso Arinos era uma pessoa construtiva. E o Afonso Arinos, um dia, eu estava presidindo a comissão, porque ele era o presidente, mas eu estava presidindo, que era vice, e ele queria falar, mas ele me disse, menino, me dá a palavra aí. Eu queria que ele parasse de falar, ele disse, você não pode, enfim. Mas o Afonso Arinos era uma grande figura. Né? Então ele equilibrava, e o Passarinho teve um papel muito importante, equilibrador também, porque eu era do MDB e o Passarinho da Arena no passado ali, né? E estávamos nessas posições. Qual foi o grande problema do processo constituinte? É que o presidente da República era o Sarney e o chefe político era o Ulisses. Então havia uma certa tensão que se resumia na discussão sobre a duração do mandato do presidente da República. E o conjunto da Constituinte, na verdade, era parlamentarista. E o Bernardo Cabral era mais parlamentarista. Bom, quando foi aprovada tudo, na parte final, que a Comissão de Sistematização aprovou o parlamentarismo, a coisa ficou complicada. Por quê? O presidente Sarney, uma certa altura das negociações, tinha falado com o Richa, senador Richa, e concordaria até em instaurar o parlamentarismo e ser ele o primeiro presidente no parlamentarismo, mas nós tínhamos que concordar que o mandato seria de 5 anos e não de 4. E indicaria um primeiro-ministro. Bom, eu concordei com isso. Não me lembro mais quem teria concordado. Creio que o próprio Ulisses não era totalmente contrário. O Mário Covas estava sendo operado em São Paulo. Então, veio alguém aqui a São Paulo, não sei se foi Pimenta, o Scalco talvez, que era o vice-líder dele, e o Mário não concordou. Por quê? Porque naquela época, o candidato potencial à presidência da República seria o Ulisses ou o Mário. Bom, e queriam acelerar. E talvez porque o Mário tivesse suas razões também teóricas, contrárias, não vou prejulgar. Enfim, mas ali foi uma tensão muito grande. Foi quando se organizou o Centrão. O que era o Centrão? Um grupo pluripartidário de apoio ao presidente da República com tendência conservadora. Bom, então daí por diante a Constituinte ficou mais difícil de avançar. Levamos muitos anos fazendo emenda, não sei o quê e tal. Isso se projetava essencialmente em certas questões. Uma delas era a questão agrária. Para a surpresa de muita gente, o senador Passarinho foi favorável à reforma agrária. Bem, mas havia muitas objeções por causa da definição do conceito da propriedade como a função social da propriedade.
Bem, e houve muita luta em torno disso. Houve muita luta em torno da duração do trabalho. Trabalho. 8 horas, 10 horas, 9 horas, 7 horas. Bem, outras lutas a respeito da questão do sindicato. Como é que vai ser o sindicato? Vai ser um modelo, não se dizia assim, mas vai ser um modelo anterior do Getúlio? Ou vamos ter um modelo mais modernizado e tal? Esses foram os temas. E em todos os temas, os partidos não se dividiam como partido, é centrão ou não. Qual era a função da liderança? Bloco suprapartidário. Blocos suprapartidários. O líder do bloco, do centrão, era um deputado bom, Carlos Santana, da Bahia. Falante e um jeito competente. E o presidente Sarney sentia que o poder escapava das mãos, porque o poder estava concentrado na Constituinte. Eu me lembro de uma certa altura, eu era redator ainda do negócio do texto pré-constitucional e fui tomar um café da manhã com o presidente Sarney, com quem eu me dava. O Sarney foi colega do meu pai foi deputado federal nos anos 50, o Sarney já era deputado. Bom, e qual era a discussão? Que eu tinha posto um texto da Constituição dizendo que em caso de ingerência contra a Constituição, prevaleceria o voto do Congresso, que é óbvio. Mas isso foi tomado pelo governo como se fosse uma manobra contra o governo. Tudo era visto assim como uma luta de poder, né? Uma luta de poder. Eu me lembro que uma vez, um dia, o Ulisses Guimarães, presidente da Câmara, convocou uma reunião de todos os ministros. Eram todos do PMDB. Aí, menos o Dornelles, um ou dois. Eu fui à casa do Dornelles para explicar ao Dornelles. Porque o Dornelles, o pai do Dornelles, era muito amigo de um tio meu, que foi ministro da Guerra também. Então, eu fui explicar ao Dornelles como é que era o negócio e tal, que não era contra ele. Mas o governo não sentia assim, sentia como se fosse uma luta do Ulisses. Então, isso pesou muito no jogo na animosidade. Qual era a função real da liderança? O grande líder era o Mário Covas, que era o líder da Constituinte. Eu era líder do Senado e o Luiz Henrique líder da Câmara. Por trás de nós estava o Ulisses Guimarães, que era o presidente do PMDB. E havia os líderes dos outros partidos, notadamente o Zé Lourenço, que era líder da Arena, o Carlos Santana, que era líder do governo. O papel da liderança sempre foi equilibrador. Como é que era isso? Por exemplo, vamos ter... Qual é a jornada de trabalho? Uns propõem 10, outros propõem 6, outros propõem... E nós fazíamos uma coisa intermediária. E quando nós não chegávamos a acordo, não era possível, vai para a lei complementar. Sim. Uma manobra dilatória. Uma manobra dilatória. Então a nossa Constituição foi feita desta maneira, procurando atender os interesses, expressou. Eu me recordo que certa vez um grupo de senhoras me procurou no gabinete. Elas eram bibliotecárias e vieram reclamar porque elas não estavam na Constituição. Eu disse, mas por que vocês têm que estar na Constituição? Elas me disseram, elas tinham razão, porque todos estão. Guarda florestal, a regra da polícia militar, a regra dos tribunais. Então por que estavam todos na Constituição? Porque tínhamos medo de que a lei não pegasse. Sim. Vinha do regime autoritário. Reação ao modelo anterior. Bom, as partes mais difíceis, a meu ver, foram as seguintes. A Constituição, isso é a inspiração de todos nós, e o Ulisses era a expressão disso, era uma Constituição cidadã. Ou seja, garantias aos cidadãos. É óbvio que toda a Constituição faz isso mesmo. Garante aquele que é mandado da força do quem manda. Não é isso? O que foi na Inglaterra? Os nobres seguram o rei. Então, a Constituição tem que dar direito, tem que garantir e tudo mais. Agora, no ambiente da época, foi pré-queda do Muro de Berlim. Então, a nossa Constituição estava cheia de monopólios estatais. Né? Todo lado. Como é que resolve? É o monopólio estatal. Petróleo, energia elétrica, telecomunicações, tudo era monopólio estatal. Isso era o sentimento que havia predominante, dominava na época. Então, são aspectos complexos de mexer. Outra questão. Na hora da discussão, quem estava presente pressionando os parlamentares? As corporações. Eu me lembro que uma vez eu presidi a comissão de sistematização e estava uma bagunça no plenário. O plenário era a própria Câmara, da comissão, que era a principal comissão. E eu mandei expulsar todo mundo. Sabe quem eram? Eram os juízes. Na outra época era a polícia militar. Enfim, as corporações e os sindicatos.
Quando foi para a votação, por exemplo, do imposto sindical, a estrutura sindical ligada ao território, um só sindicato, monopólio e tal, o que aconteceu? Os sindicatos de patrões e de empregados se uniram para manter. Né? Eu votei contra. Eu me lembro que o Florestan Fernandes, que foi meu professor, votou contra, alguns eram, mas não era o sentimento. O sentimento era corporativo. Né? Então, a Constituição expressa a penetração das corporações, uma visão democrática, garantia de liberdade, e expressa também a época econômica do período. Certo estatismo. Estatismo. Né? E aqui somam, na verdade, os militares que vinham dessa... que eu fosse aí. Era uma corporação. A discussão dos tribunais. Como é que acaba o tribunal militar? Não acaba. Porque tem lá poder, não sei o quê. A vida do juiz está toda na Constituição. Né? Então, a Constituição é uma carta que, ao mesmo tempo que ela é libertária e quer ser cidadã, ela organiza o Estado corporativamente. Né? Bom, quando chegou a hora de definir partidos, o que nós fizemos? Liberdade plena. Porque nós tínhamos horror estávamos manietados pelo regime autoritário. Nós não tínhamos um pensamento institucional organizado. Não se imaginava o que iria acontecer depois. O que aconteceu depois é o que está aí. Fragmentação de partidos que viraram corporação. Agregados de pessoas que vão ter acesso ao fundo público. Quando o tribunal resolveu que o fundo não pode ser privado, deu público, os partidos tomaram conta do público e multiplicaram. São 20 e tantos no Congresso, outros tantos esperando a fila. Né? Então, a fragilidade aí está expressa. Mas não é só nisso. Quando nós discutimos a questão dos impostos, quem que entendia realmente disso? Meia dúzia de pessoas. O Serra, o Delfim, o Campos não se metia muito, mas entendia um pouco, tinha uma visão mais aberta. Quem mais? Tinha um rapaz lá que era ligado ao Brizola, que é do Rio de Janeiro, que entendia. Uns poucos que tinham noção das consequências, né, disso lá. E havia, por exemplo, discussão do limite do juro. O meu amigo Fernando Gasparian... 12%. 12%. Bom, que é uma coisa insensata. Você não pode botar na Constituição e não define se é real ou não é real. Um pouco poético, né? Bom, pessoas como eu, e como o Serra mesmo, e outros mais, o que nós fazíamos? Nós não votávamos. Quando o absurdo era muito grande, você fica na sua sala, porque não dá. Sim. Mas nós não tinha condição para votar contra, porque o sentimento da maioria, e democrático, entre aspas, era esse. Bom, o Felipe Gonçalves uma vez me disse uma coisa que eu não esqueci mais. Sou amigo do Felipe. Ele disse, olha, uma boa Constituição tem que ser como a Bíblia, caber muitas interpretações. Porque senão não evolui. Sim, Você tem que derrubar. Né? A nossa é muito específica. Muito detalhada. Muito detalhada. No final da Constituição, por influência do Eduardo Jorge Caldas Pereira, que trabalhava comigo, eu fiz uma proposta que não foi nem tomada em consideração, que era o seguinte, está lá, que os artigos da Constituição havia 3 categorias de artigos. Uns que eram imutáveis, pedras fundamentais da Constituição. Outros que requereriam maioria qualificada. E outros com maioria simples, viravam lei. Né? Porque já era visível que aquilo era uma camisa de força. De lá para cá, todos os governos levaram boa parte do seu tempo tratando de fazer emenda à Constituição. Né? Porque a vida não cabe naquilo que nós fizemos naquela época. Isso não quer dizer que não tenha havido avanço, houve. Né? Eu acho que a aspiração da Constituição qual é? Uma sociedade mais aberta, democrática, com maior olho no social, na parte econômica mais capenga, porque com mais uma visão estatal. Não é? Agora, que a educação tem que ser universal, a saúde tem que ser universal. O SUS foi uma invenção da Constituinte. Na verdade, foi a invenção da esquerda da Constituinte, dos parlamentares comunistas ou paracomunistas, e que tinham razão, criou o SUS, que é um invento brasileiro. E que é um modelo de cooperação, de cooperação público-privada. É inovador, né? Funcionou. Né? Enfim, ela tem seus lados positivos e seus lados negativos. Agora, ela assegura direitos.
o que é da essência de qualquer Constituição democrática, né? E tem esses tropeços, que você tem que estar mudando o tempo todo. E infinito, você sabe como é aquilo, infinitamente. Você pode pedir destaque para votação em separado, e não termina mais. Qualquer mudança é um processo tremendo. E nós criamos, sem querer, como criamos a proliferação de partidos e um sistema que não foi previsto por nós, os presidentes se elegem, e são os presidentes que se elegem, não são seus partidos, e os partidos têm 20% no máximo do deputado, e o presidente necessariamente precisa ter maioria. Faz às vezes maioria constitucional, né? Constitucional, para poder fazer alguma coisa. Então tem. E o povo olha, estão barganhando, não gosta. Se você não barganha, você não mexe. Estamos nessa até hoje. Né? Uma coisa que não está bem, que nós não pensamos bem o modelo constitucional. O modelo tributário foi sendo ajeitado, mais ou menos, naquela época, antes da Constituinte, o presidente Sarney estava no poder, houve uma enorme manifestação dos municipalistas, que fizeram uma emenda, Passos Portos, se chamava. Antes fortalecimento dos municípios. Dos municípios. Quebraram o vidro lá do Palácio do Alvar. Havia um clima muito encrespado. Né? Havia uma tendência saudável de descentralização. O Montoro era muito teórico da descentralização, nós, por consequência, tínhamos essa influência. Mas o que aconteceu? Houve a descentralização, houve a redução do poder dos estados em benefício dos municípios. E, mais recentemente, a vassalagem dos municípios diante do poder central por via de verba. Né? Ou seja, nós não pensamos o conjunto. Era difícil pensar como uma experiência histórica positiva, porque saiu de um regime ditatorial para um regime aberto, e bem ou mal fomos nos acomodando a essas várias mudanças. Né? Então é isso. Também já se previa lá, você tinha receio de que houvesse uma justicialização da política. Se discutia o assunto. Talvez o maior problema que nós temos, como o Brasil tenha sofrido institucionalmente, tenha sido a revisão constitucional. Por quê? Copiamos de Portugal isso. 5 anos depois, faz uma revisão. Bom, o Jubim foi o relator geral da revisão. Mas não é responsabilidade dele, não. O Mário não estava mais lá, ou faleceu, não me lembro. O fato é que, na revisão constitucional, havia uma oposição da esquerda à revisão. E o presidente Itamar Franco não era simpático à ideia da revisão. Então, nós deixamos correr solta a revisão constitucional. Era o momento para ajustar as coisas, porque com maioria simples você ajustaria as coisas. Mas não houve atenção devida a essas questões. Né? Se fala que talvez o fato de ter marcado 5 anos e ter sido 1 ano antes das eleições presidenciais tenha... Nós não pensávamos institucionalmente. De novo, não é de má fé, era no tumulto das coisas. Né? Eu via, me lembro bem, aquilo ali não sairia se não fosse o Ulisses Guimarães, que fazia o pessoal funcionar e tal. E o Ulisses era um liberal. Né? De economia nunca entendeu muito, nunca se preocupou por esse ângulo das coisas, preocupava para assegurar a liberdade e tal, e ele tinha autoridade, né? Fazia funcionar aquilo razoavelmente. Houve, como disse aqui, pessoas de espírito cooperativo, como o Passarinho, que tinha espírito cooperativo, houve vários. O próprio Carlos Santana teve um papel construtivo, né? Era do outro lado, um papel construtivo, enfim. E havia, vou dar um detalhe de uma coisa simples. Na comissão não me lembro qual é o nome, da Defesa Nacional, uma coisa assim, tinha sido reapresentada uma proposta que inicialmente fora da Comissão Arinos. Proposta que dizia o seguinte, que as Forças Armadas não podiam se intrometer na vida institucional, eu não me lembro exatamente os termos. Eu sei que isso foi aprovado na comissão, houve uma briga tremenda e o relator geral, que era o Bernardo Cabral, aceitou essa proposta. Eu me lembro de ter conversado com o Bernardo, eu era da esquerda do PMDB, ele não. Isso aí vai dar confusão. Com os militares? Com os militares. Não, mas é assim mesmo e tal.
o presidente Sarney convocou uma reunião no Palácio com os líderes, eu era líder, fui com o Carlos Santana e o Zé Lourenço, que era muito agressivo, e houve muito ataque aos gastos da Constituição, que era verdade, os gastos que eram incontroláveis e tal, mas por trás estava essa questão. E eu sei que, a uma certa altura, o general Leônidas Pires Gonçalves, que era o ministro do Exército, me chamou, estava conversando na janela, e o presidente Sarney ficou aflito, mandou me chamar, ficou com medo que eu fosse brigado. Eu disse: Sarney, eu não vou, meu pai era general, eu sei falar com esse pessoal. Bom, mas qual era a questão? Era essa a questão. Aí eu e o Richa fomos à casa do Leônidas, que era na Vila Militar lá, para ver qual era a questão real. A questão era da formulação lá. E era uma coisa óbvia. No Brasil, quando tem desordem, chama o Exército, chama as Forças Armadas. A cláusula de lei e ordem, né? Lei e ordem, lei e ordem. Aquela que está hoje na Constituição, eu que redigi. Eu que redigi. Bom, aí fomos para o debate. O Genuíno, que era meu amigo, fez um discurso. É possível, o senador que foi exilado agora vai ser autor de uma lei que arrocha. Não arrocha nada. O que nós fizemos? Qualquer um dos 3 poderes pode chamar as Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. Não é só um poder. Né? Agora, como é que não chama? Se toda a vida chamaram, tem eleição, tem briga, tem a polícia militar rebelada, quem faz o quê? Né? Foi a experiência que se seguiu, né? Eu segui. Nós seguimos tudo isso. Né? Então, era bom senso. Né? Greve de polícia nos estados. Greve de polícia, foi um inferno naquele tempo. Né? Então, como é que você segura? Não chama os militares, faz o quê? Agora, chama dentro de certas condições. O GLO. Agora no Rio de Janeiro, GLO. Bom, mas aquilo foi uma tensão tremenda. Eu sei que a uma certa altura eu fui ao Palácio do Alvorada, à noite, era o Sarney presidente, o Bernardo Cabral foi lá. Eu fiquei assustado, porque o Bernardo já tinha combinado com o governo sobre coisas que eu não sabia. E fez o contrário. Fez o contrário. Por quê? Porque ele era aberto de espírito, não era firme. Né? Bom, e nesse caso ali era dramático, porque o negócio de militar você tem que tomar em consideração, não é para segui-los, mas que eles têm um papel na história. Né? Bom, e assim foi tudo. Né? A gente tinha que tentar conciliar e tal. O balanço, eu acho que, bem ou mal, foi positivo, porque nós temos há 30 anos, está aí, bem ou mal tem eleição, os direitos foram avançando, fizemos algumas modificações na Constituição, e o que tem de positivo é a Constituição. Você não brada a Constituição na mão, faz o quê? Como é que você governa? No arbítrio? Presidente, sobre a questão econômica, o senhor já falou. Não se discutia muito essa questão do equilíbrio fiscal. Poucos entendiam. Poucos entendiam, né? Vou lhe contar um detalhe. No meio da confusão, eu jantei na casa do Fernão Bracha, que hoje que era do Bradesco. Não tinha o BBA, eu acho. Assim, um banco. Né? Com o Maílson da Nóbrega, era ministro da Fazenda. Posição do Maílson: vocês estão criando uma Constituição que não tem como fazer porque não tem dinheiro. Qual era a minha? Não, mas aumenta o imposto. Nós não tínhamos ideia concreta da dificuldade e aumentamos, aliás, impostos. Chegou um ponto que foi irracional. Foi irracional. Não é? Quer dizer, não havia experiência histórica suficiente por causa do regime autoritário, a gente queria uma coisa que não fosse autoritária. E nós não tínhamos noção concreta do jogo econômico real. Né? E tínhamos uma visão intervencionista, monopolista. Né? Mesmo os que tinham menos, a maioria prevaleceu desse lado, como na reforma agrária. Né? Vou dizer uma outra coisa que o Covas foi designado para ser o relator da Constituinte. Muito importante porque se formavam as comissões de acordo com aquele regimento que o Jubim e eu tínhamos feito. Bom, mas quem era o relator da comissão? Quem era o presidente? O Mário vinha de uma outra época. Ele tinha sido deputado, foi cassado e virou 10 anos fora. Então, muitos dos antigos ele colocou lá. E muitos desses antigos não tinham noção do que tinha acontecido realmente da evolução do país. Na parte agrícola, não vou dar o nome, mas um relator era uma pessoa boa do Nordeste, mas não tinha visão. Tinha um outro que era um líder sindical, que era da Petrobras, também não tinha a visão. Né? E também não é que o Mário quisesse isso, é que era o que ele conhecia. Ele refletia o momento anterior.
toda forma... Como se tivesse fixado. um tipo de adeus Lenin. É isso aí, adeus Lenin. É isso. Um momento congelado. Congelou, ficou ali. Né? Nós todos tínhamos ficado um pouco ali. Né? Porque a agricultura, por exemplo, se modernizou muito nesses anos. Né? E o muro de Berlim caiu. E nós estávamos não é? Então, dá para entender. Não era... E fizemos o que... Nós não queríamos o bem do povo. Em geral, as pessoas querem o bem do povo. Como é que faz? Aí que não sabe fazer. Ou faz pensando que vai dar um resultado, dá outro. Ao contrário. Mas, no conjunto, foi um esforço extraordinário de você botar uma certa disciplina jurídica. Claro que, idealmente, você partir de um texto... Eu vi ontem, agora recentemente, uma discussão, um general até, sensato, mas com a ideia, tem que fazer um texto, esse texto vai para a Constituição, para a Assembleia emenda, volta para a Comissão, um grupo de notáveis. Bom, quem elege os notáveis? É o X do problema da democracia, né? Quer dizer, e resultados, você tem que maturar, evoluir, mudar, é lento, fazer avançar, e nada anda sem condução. Né? Na época havia um conflito de condução, porque o presidente da República era vice, que era o Sarney, e o presidente da Constituinte não era vice, que era o Ulisses. E havia uma certa tensão entre os dois. Legitimidade. Morreu o Tancredo. O que o Tancredo faria? Sabe Deus o que ele faria. O Tancredo tinha legitimidade maior, não muita, porque também não era voto direto, mas tinha experiência. E o presidente Sarney, que eu acho que fez o máximo que era possível, eu nunca tive crítica. Eu acho que o Sarney tem duas características que eu sempre louvo. Primeiro, ele entendeu mais ou menos a política internacional e tinha gosto. Segundo, o Sarney foi tolerante. Quer dizer, o espírito dele, dentro do sistema tradicional brasileiro, era de ouvir o outro. Né? Permitiu. Integração, né? Integração. Né? Bem, então era esse o Sarney. Mas ele não se sentia ainda, no começo, dono do pedaço. Um pouco incômodo na cadeia. Depois foi ficando mais cômodo. Quando ficou cômodo, se chocou com o Ulisses. Porque o Ulisses vinha da luta direta já, não sei o quê e tal. O Tancredo teria mais, porque vinha também da luta direta já, tinha certas ligações e tal. O que ele faria? Eu não sei o que ele realmente iria fazer. Você poderia... Eu já ouvi, presidente, do Serra e também do Delfim Neto, salvo engano, acho que até do próprio presidente Sarney, que muito provavelmente, alguns dão até testemunho, de que o presidente Tancredo não chamaria a Constituinte, que talvez ele apostasse numa revisão geral, extirpar o intuito autoritário, que talvez ele não... Eu não posso te dizer. Você sabe que eu fui designado pelo Tancredo líder do Congresso. Isso não existe. O Congresso... Bom, isso foi o seguinte, o Tancredo, na parte anterior, eu era muito ligado ao Ulisses. Aqui em São Paulo eu era presidente do MDB, Ulisses presidente nacional e tal. Mas eu achei que nas circunstâncias ou ia o Tancredo ou nós íamos perder. E eu, o Afonso Camargo, o Fernando Lira, ficamos muito próximos ao Tancredo. O Tancredo era governador de Minas. Um dia na casa, acho que do Lira, o Tancredo foi jantar, eu também. E o Tancredo, que era bastante sabido, né? Sabia das coisas. No final, ele pegou minha mão assim, prepare-se, viu? Você vai ser o candidato. Eu vi que ele era candidato, porque eu não podia ser. Né? Ele não, porque é Minas, eu não vou sair de Minas, não sei o quê. Bom, falava pro código. Pro código. Bem, e o Tancredo era uma pessoa hábil. Uma certa vez veio alguém do departamento de finanças americano aqui, queria falar comigo. Eu fui procurar o Tancredo e disse, olha, ele não quer falar comigo, quer falar com você. Ele sabia tudo, o Tancredo. Ele tinha noção da cabeça dele, o que eu devia dizer, o que ele ia fazer. E o Tancredo não era, ele sabia. Tinha experiência, era um homem destemido, né? Jeitoso, mas ele tinha comando. Então, é possível que ele fosse dirigir mais efetivamente o processo constitucional. Quem convocou realmente a Constituinte foi o Sarney. Né?
convocou o Constituinte, a pressão era muito grande em cima dele e tal, mas ele convocou. Eu acho que o Tancredo não teria como não convocar, porque aquilo era, a luta Fazia parte da luta promessas, e tal. né? A diferença é que o Tancredo iria conduzir no começo com mais força do que o Sarney pôde. Quando o Sarney teve condições, conduziu também. Mas aí a briga foi mais de duração do mandato. Eu acho que talvez o Tancredo tivesse uma noção mais concreta da economia. O Tancredo foi banqueiro, foi diretor da SUMOC. Ele tinha uma noção maior dessas coisas, né? Mas isso é história que não houve. Não adianta. É o sim na história. É verdade. E o outro sinal, eu acho que até ouvi o senhor falando numa palestra em Lisboa, o senhor falando sobre que nós ganhamos uma certa estabilidade institucional, não houve mais intervenção militar, mas que dos 4 presidentes eleitos, só 2 terminaram o mandato, né? E esse é um dado é novo, grave. Né? Não, é pior. Dos 4 eleitos, 2 só um terminou o mandato e não está preso. O outro terminou o mandato, mas está preso. E 2 não terminaram o mandato. Alguma coisa está errada. No sistema nosso. Alguma coisa está errada. Né? E, portanto, embora tenha havido respeito à Constituição, os impeachments se deram dentro da Constituição, não é razoável que haja tanto impeachment, repetição do impeachment, e muito menos que os presidentes terminem na cadeia. Né? Alguma coisa está errada. É na Constituição ou é na cultura brasileira? Ou nos dois? Né? Provavelmente nos dois. Né? A nossa cultura, ela é uma cultura mandonista, corporativista, clientelística e personalista. Né? A Constituição quer regras. As coisas se chocam. Né? A mudança da cultura é mais difícil que a mudança da lei. Leva tempo, depende de exemplaridade, comportamento. Tem o tempo histórico, e a política tem o tempo imediato, a conjuntura. Né? Eu acho que, de toda maneira, nós temos que nos agarrar na Constituição. Né? Mudar, tudo bem, mas agarrar na Constituição. Cumpri-la, né? Cumpri-la, porque senão você volta para a indeterminação é maior ainda. Né? Já com ela é difícil, imagina sem ela. Né? Então, eu acho que tem que prestigiar a Constituição e adaptá-la à mudança cultural, ou melhor, fazer com que a mudança cultural possa existir e dentro da regra, mudar a Constituição. Como é que você faz uma nova Constituição? Tem que haver uma ruptura. Vale a pena uma ruptura? É um caos. Né? Qual é o preço disso? Qual é o preço disso? E depois, de que maneira se faz a nova? São notáveis, uma sociedade de massas? E vamos falar português claro, ou qualquer idioma claro. Em nenhum lugar do mundo se resolveu essa questão de como é que você vai se adaptar ao mundo que nós vivemos hoje. Você tem instabilidade das formas representativas em toda parte. Né? Porque a sociedade se pulverizou. O mundo que foi feito no século... É um grupamento de classe. De classe, que é o século XIX. Né? Que deu classe, coesão de classe, ideologia e partidos correspondentes a essas classes. Não tem mais, não tem fundamento. Então é o verbo. O que predomina hoje? Por que o Trump foi eleito? Porque falou, juntou o atraso. Atraso? Não sei. Nas condições americanas. Né? O Macron se elegeu também, de modo contrário. E aqui? Quem é que vai se eleger agora? Não vai ser a estrutura que vai, acho eu, que vai comandar. O que vai comandar é a proposta. Uma proposta vaga, difícil. Fácil, porque eu acho que nós estamos na transição, nos adaptando pouco a pouco à era das comunicações instantâneas. Sim. Né? É isso. Quer dizer, grupamentos que se formam rede. Na rede, desaparecem, móveis, mas alguém tem que dar continuidade. O partido vai ser o instrumento dessa continuidade? Não sei. Quem sabe, né? Quem sabe, né? Nós estamos nisso, aqui está nos Estados Unidos, está na Europa, está em toda parte, tateando. Onde é que não está? Você conhece tão bem Portugal quanto eu. Em Portugal não está. No Chile não está. Porque são países que, de alguma maneira, são anteriores a essa grande sacolejada. Você vai para lá, você fica feliz, porque você volta para o seu passado, pelo menos idealizado. Idealizado. Não é? Estável. Né? Os partidos funcionam. Né? Depois você faz aliança, joga, não sei o quê. Tem alternância de poder. Sim. Né? Tem nos Estados Unidos, mas olha que confusão. Quem manda é o Partido Republicano? Duvidoso. Né? Na França, é o Partido Socialista, é o Partido sei lá o quê? Não é. Desapareceram, né? Aqui nós estamos um pouco assim.
os partidos perdendo vigência, personalidades aparecendo, um sentimento é o que suporta as preferências. Sentimento não é estrutura, não é instituição, é um momento. Né? Então, como se diz quando vai levantar voo, amarra o cinto, vai trepidar. Vamos torcer para o avião ser capaz de levantar voo apesar disso. Aqui tem uma coisa, a gente tem uma permanente sensação que está andando para trás, mas está andando para frente. Tudo. Né? Se você olhar na linha do tempo, pega educação, é dramático e tal. Os dados que saíram ontem, aí, os jornais dizem, não chegamos às metas, mas nós avançamos. Não é? Então, é o ideal? Não é, mas é o que deu para fazer. E melhorou-se o sistema também, né, em termos de coordenação, né? O SUS, que nós falamos há pouco. O SUS atende as pessoas. Eu digo sempre um pouco demagogicamente, mas é verdade. Eu uso o hospital do SUS, da Escola Paulista de Medicina. Bom, eu nunca tive uma doença muito grave. Mas o senhor foi presidente, é bem tratado. Eu espero que sim, né? Mas a enfermeira é do SUS, a cama é do SUS, o lençol é do SUS, e não é uma coisa... Agora mesmo, esse último atentado aí, o Bolsonaro, foi atendido no SUS. Na Santa Casa de lá. Juiz de Fora. Quer dizer, nós inventamos um sistema que está funcionando. Né? Então, é preciso ser um pouco menos exigente sobre nós mesmos. Eu sei que tem muita coisa que está errada. O crime organizado está se organizando também. É um problema. Né? Tem muitos problemas graves. Tem o desemprego, outro problema e tal. Mas a Constituição não impediu que o Brasil avançasse. O que impede mais é a cultura, o atraso, as dificuldades e tal, a luta política. A gente vê, por exemplo, no capítulo da educação, que no seu governo mesmo veio a ideia do Fundeb, né? Depois, que você foi se aprofundando a ideia de controle mesmo da educação básica, né? Ampliação. Quer dizer, hoje é quase que se tivesse um mini SUS na área da educação. Exatamente. Né? Uma certa integração. Uma certa integração. Avançou. Aí eu digo sempre que quando eu nasci, é uma coisa terrível, eu nasci em 1931, 87 anos atrás. Nasci no Rio de Janeiro. Tá bem. Mas o Rio, quantos eram alfabetizados? Não sei, 30% da população. E era o Rio. Metade da população usava tamanco. Tinha a dor de cabeça do Brasil, era o bicho do pé, jeca tatu, porque não havia sapato. Então, São Paulo, quando eu vim para São Paulo, meu pai era militar, fui transferido para cá em 1940. Eu levei um choque, porque aqui que você está vendo, isso aqui na minha casa, você viu o Pacaembu. As ruas eram de terra. Aqui não, mas ali as ruas eram de terra. Né? Eu fui morar num bairro chamado Santa Márcia, Brooklyn, na verdade. Hoje é cheio de prédios e tal. A água era poço, arteriana, não havia esgoto. Era fossa. Isso era São Paulo. Olha hoje. Né? Então vamos ter um pouco mais de sentimento relativo das coisas, sem pessimismo. Né? Presidente, queríamos agradecer a bela entrevista que o senhor nos deu e também o tempo que nós pudemos aí usar. O velho gosta de falar do passado. Não, mas nesse caso nós estamos até dizendo 30 plus 30, quer dizer, vamos analisar o que aconteceu e abrir... Esperar para mais 30, é claro. Pelo menos, Bom, desses 30 eu quero viver pelo menos um pouquinho dos próximos. É importante. Obrigado por você ter vindo aqui.